Meu nome é Letícia, tenho 34 anos, e a cena mais humilhante da minha vida foi também o meu momento de maior triunfo. Mateus levou 90% dos nossos bens, incluindo a empresa de tecnologia que ajudei a construir e a mansão no Belvedere. Ele achava que tinha me aniquilado, mas meu ex-marido não fazia ideia de que, ao levar tudo, ele estava apenas esvaziando o lixo tóxico que eu não queria mais. O ar no escritório de advocacia em Belo Horizonte estava pesado e úmido, mesmo para o início de novembro. Eu estava sentada ao lado do Dr. Ricardo, que parecia mais tenso do que eu. Mateus, por outro lado, irradiava o brilho arrogante de quem acabara de cravar o prego final no caixão do casamento. Seu sócio, Fábio, balançava a cabeça em aprovação a cada parágrafo lido em voz alta. Durante a última década, eu fui a força silenciosa por trás da Matec. Eu trabalhava 40% a mais que Mateus e ganhava 50% menos de crédito. Quando o divórcio chegou, ele usou todas as brechas legais para me pintar como a esposa desinteressada que de repente exigia metade de um império. Ele conseguiu o que queria. Assine aqui, Letícia, disse Dr. Ricardo, a voz baixa de quem lamenta uma derrota. A caneta escorregou suavemente sobre o papel. Eu não hesitei, não tremi, nem sequer deixei que meus olhos encontrassem os de Mateus. Ele esperava lágrimas, esperava súplica, esperava raiva. Ele recebeu apenas uma calma polida que parecia irritá-lo mais do que qualquer grito. Ele ficava com a Matec, avaliada em mais de 10 milhões de reais, e ficava com a mansão onde criamos nosso filho, Rodrigo. Eu ficava com a custódia integral de Rodrigo, e uma quantia modesta que mal cobriria os próximos 6 meses. Para todos na sala, a vitória de Mateus era esmagadora. Ele e Fábio já estavam planejando a celebração com champanhe caro. 2 semanas depois, eu estava encaixotando o restante de meus pertences e me mudando para um pequeno e modesto apartamento no Anchieta. Olhei para o reflexo no vidro da janela enquanto fechava a caixa final. Meus olhos estavam vazios da dor que Mateus esperava ver, mas cheios de uma antecipação gelada. Ele havia lutado ferozmente pelo ouro. Ele havia garantido a posse total da coroa da Matec. O que ele não sabia era que, dentro daquela coroa reluzente, havia uma falha estrutural que eu, e somente eu, conhecia profundamente. Um segredo que eu havia guardado por exatos 3 anos e que agora estava pronto para desabar. Eu apenas o deixei levar para que pudesse explodir bem longe de mim. E o relógio estava começando a correr. Em breve, a Matec deixaria de ser o triunfo de Mateus e se tornaria o seu castigo. A espera seria doce, mas a execução seria ainda melhor. Eu já podia sentir o cheiro da pólvora. O apartamento no Anchieta era pequeno, quase 1/3 do tamanho do meu antigo closet no Belvedere. Mas ele tinha uma coisa que a mansão de Mateus não tinha mais. Silêncio. Um silêncio que permitia planejar. Faziam 2 semanas desde que eu assinara os papéis. Eu passava as manhãs encaixando Rodrigo, de 7 anos, na nova rotina da escola, e as tardes organizando os poucos livros e móveis que o divórcio tinha me permitido reter. Não havia luxo, mas havia uma leveza surpreendente. Mateus sempre acreditou que dinheiro era sinônimo de poder e felicidade. Eu sabia que depois de 10 anos, o verdadeiro poder residia na informação não compartilhada. Naquela noite, minha amiga Adriana chegou com 2 garrafas de vinho chileno barato e uma pizza de pepperoni. Ela me olhou com uma piedade sincera que me enervava. Eu sinto tanto, Lê, ela disse, colocando a caixa sobre a mesa de centro descascada. Ver tudo que você construiu, 10 anos de sacrifício, e ele simplesmente levou. Eu sorri, um sorriso genuíno que a assustou. Ele levou o prédio, Dri. Ele não levou a fundação. E ele não levou o mestre de obras. Adriana franziu a testa, servindo-nos. Eu vejo você tão calma. Pensei que estaria destruída. Letícia, você trabalhou o dobro dele para fazer a Matec crescer. Você cuidava das finanças e do desenvolvimento de produto enquanto ele só fazia a parte glamurosa das apresentações. E é exatamente por isso que eu estou calma, eu revelei, baixando a voz mesmo sabendo que Rodrigo já dormia. A pizza de repente perdeu a importância.
Mateus achava que o divórcio era uma briga de boxe pelo título. Ele estava tão focado em me nocautear publicamente, em garantir que os bens fossem divididos 90% para ele e 10% para mim, que ele nunca percebeu que a arena inteira estava minada. Eu me inclinei, apoiando os cotovelos nos joelhos, sentindo o calor do plano fervendo no meu peito. Nos últimos 2 anos, enquanto nosso casamento desmoronava e ele usava Fábio para montar a defesa legal contra mim, eu estava ocupada, expliquei. Eu me encarreguei pessoalmente de toda a migração para os novos sistemas de armazenamento em nuvem da Matec. Isso envolveu dezenas de milhares de arquivos, backups de clientes e dados financeiros. Adriana ainda parecia confusa. Mas se você fez o backup, por que não levou os dados? Porque eu não queria os dados. Eu queria que ele os quisesse, desesperadamente. Mateus levou a Matec com a premissa de que a empresa valia mais de 10 milhões de reais e com a promessa para os investidores de um crescimento de 40% no próximo semestre. Eu dei de ombros. Para atingir esse crescimento, ele precisará acessar uma série de contratos estratégicos e dados de clientes que eu fiz questão de proteger. Não proteger para a empresa, mas proteger dela. Eu não roubei os arquivos. Eu os contaminei. Eu criei falhas estruturais nos sistemas de backup, que parecem erros inofensivos de programação. Ele só notará a falha quando for tarde demais, quando ele tentar usar os dados para fechar grandes contratos, ou quando a auditoria anual de conformidade exigir acesso. Adriana piscou, entendendo a frieza da jogada. Mateus tinha o controle, mas o que ele controlava era uma bomba relógio. Ele levou o lixo tóxico, Dri. E o mais bonito é que ele levou a responsabilidade legal junto. Eu sussurrei. Eu me livrei do passivo e agora só preciso esperar que ele ative a mina. E ele vai ativar. Eu sabia exatamente onde estava a mina dentro daquele sistema. Um erro de software específico que invalidaria as assinaturas digitais de 250 mil contratos de clientes. Eu era a única que conhecia a chave. E a chave seria ativada assim que Mateus ou Fábio tentassem fechar o contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte, o que, segundo o cronograma da Matec, deveria acontecer nos próximos dias. Minha vingança não seria apenas financeira. Seria a destruição da reputação que Mateus tanto valorizava. O relógio estava marcando 36 horas. O silêncio no Anchieta era enganoso. Eu estava esperando o barulho da implosão, e a espera tornava cada minuto uma eternidade. 36 horas. Parecia pouco, mas para alguém que havia gasto 10 anos construindo a bomba, era tempo demais. Eu tentava me concentrar em desembalar os livros de Rodrigo, mas meus ouvidos estavam tensos, esperando qualquer sinal de que o plano estava funcionando. O primeiro sinal veio na manhã seguinte, e foi doméstico. Mateus me ligou para confirmar o horário que eu pegaria Rodrigo na escola. Sua voz estava ligeiramente mais áspera que o usual, o tom impaciente que ele reservava para prestadores de serviço incompetentes. Você pode dar uma olhada nisso? Ele perguntou, sem preâmbulos, e sem sequer perguntar sobre minha mudança. O sistema de automação da casa está enlouquecendo. As cortinas de blackout abriram no meio da noite e a porcaria do ar-condicionado ligou o aquecimento no máximo. Tive que desligar o painel principal. Eu, é claro, havia instalado e programado todo aquele sistema complexo, desenhado para satisfazer a mania de Mateus por casa inteligente. Era meu trabalho de final de semana, enquanto ele estava em rodadas de golfe. Que estranho! Respondi com uma inocência ensaiada. Deve ser alguma falha no servidor principal que a Matec instalou. Sabe como é? Sistemas antigos falhando. Ele bufou, engolindo a isca. Sim, Matec. Vou mandar Fábio dar uma olhada. Isso está me irritando profundamente. O som da irritação dele era o mais doce que eu ouvia desde que assinara os papéis. Mateus dependia cegamente da tecnologia para seu conforto. A falha sutil e irritante nos seus domínios pessoais era apenas o pré-aquecimento. Eu sorri depois de desligar. A pequena falha estrutural que Mateus ignorava no nível corporativo estava se manifestando primeiro na esfera pessoal. Ele jamais ligaria o ar-condicionado maluco do Belvedere a um erro fatal de contrato.
Mais tarde, naquele dia, Mateus me ligou novamente, desta vez com um tom de voz mais preocupado, embora ainda tentando soar superior. Ele ligou sob o pretexto de discutir o pagamento da mensalidade da nova aula de natação de Rodrigo. Aliás, ele disse rapidamente, como se estivesse jogando fora um pedaço de lixo. Fábio teve um alarme falso hoje. Algum bug estranho no sistema de conformidade. Ele viu uma indicação de que alguns dados de clientes estavam, como ele disse, invalidados. Mas o erro sumiu antes que ele pudesse tirar um print. Coisa de máquina velha, sabe como é? Eu respirei fundo, controlando a euforia. O primeiro pequeno tremor. O software que eu havia manipulado estava começando a se manifestar. Eu criei a falha para ser intermitente, escorregadia, difícil de rastrear. Parecia um erro fantasma, algo que um técnico inexperiente, como o que Fábio provavelmente chamaria, descartaria como um glitch de software desatualizado. Deve ser o estresse da migração de dados, sugeri, usando a terminologia de TI que eu sabia que ele odiava. A Matec precisa investir em infraestrutura nova. É perigoso confiar em sistemas que dão falhas desse tipo. Mateus me apressou impaciente. Sim. Vamos resolver isso depois que o contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte estiver assinado. Temos que nos focar nisso agora. São milhões. Claro, Mateus. Eu disse com a voz mais solidária possível. Foque no contrato. Desliguei o telefone. Milhões. Ele estava tão obcecado pelo triunfo financeiro que estava ignorando os sinais de alerta. O erro fantasma que Fábio viu não era um erro antigo. Era o primeiro sinal de que os 250 mil contratos estavam prestes a ser invalidados. A contagem regressiva havia atingido zero. O contrato com a prefeitura, que Mateus assinaria amanhã, exigiria acesso total ao banco de dados que eu havia contaminado. Ao tentar provar a Matec como parceira confiável, ele ativaria o maior desastre reputacional da sua vida. O tremor havia passado. Agora, era a hora do terremoto. Eu me sentei no meu pequeno apartamento no Anchieta e esperei o dia seguinte. Aquele era o dia em que Mateus não apenas levaria o lixo tóxico, mas o ativaria. E eu estaria assistindo, de longe, como ele colocava o fogo em tudo. Eu acordei antes do sol. A luz cinzenta de Belo Horizonte mal entrava pela janela do meu quarto no Anchieta. A ansiedade era um motor frio e implacável no meu estômago. Eu não precisava ir ao escritório, nem precisava estar na prefeitura. Eu só precisava ligar a televisão. O contrato com o município não era apenas um negócio, era um evento midiático que Mateus não deixaria passar sem o máximo de holofotes possível. Liguei a TV em um canal de notícias local. O noticiário matinal de economia começou. E lá estava Mateus. Mas, surpreendentemente, ele não estava no Paço Municipal. Ele estava no palco de uma coletiva de imprensa improvisada, o sorriso maior e mais vitorioso do que o usual. Ele estava ao lado de Fábio, que parecia desconfortável com a ostentação, mas ainda assim sorria. Mateus falava em reestruturação visionária da Matec e usava o divórcio como pano de fundo para seu novo lançamento. Ele anunciava o uso do capital recém-adquirido, aquele que ele lutou ferozmente para tirar de mim, em um projeto audacioso. A Matec não olha para trás. Olhamos para o futuro. Ele proclamou para a câmera, gesticulando dramaticamente. Estamos investindo 20 milhões de reais na criação de um novo data center, criptografado de última geração, para suportar a demanda exponencial que virá com o nosso novo contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte. 20 milhões. Aquele investimento era tudo o que Mateus gostava. Glamuroso e de alto risco. Ele estava dobrando a aposta. Ele precisava usar os dados de clientes que eu havia protegido para provar a viabilidade desse novo projeto aos investidores e aos credores que financiariam a nova empreitada. Ele estava se lançando de cabeça, confiando cegamente que o sistema que ele havia lutado para manter intacto estava de fato intacto. Ele não estava apenas ignorando os alertas de Fábio sobre o bug fantasma. Ele estava usando a aparente estabilidade da infraestrutura digital herdada como a fundação para a próxima década de negócios. Ele estava prestes a assinar o contrato na prefeitura, e este anúncio era o preâmbulo perfeito. Mateus não estava apenas tropeçando na mina.
Ele estava construindo um palácio em cima dela, prometendo uma festa épica. O terremoto estava prestes a ser catastrófico, e eu sorri, sentindo uma satisfação fria percorrer meu corpo. A espera valeu cada dia de silêncio e cada noite de planejamento. De repente, a tela do meu laptop piscou. Não era uma notificação de notícias. Era uma mensagem de um e-mail criptografado que eu usava apenas para comunicações extremamente sensíveis. Um canal que eu jurava ser impenetrável. O remetente era um endereço genérico, sem nome, sem qualquer pista. O conteúdo era apenas uma linha de código. Um fragmento de código SQL. Eu reconheci a linha de caracteres imediatamente. Era uma seção da chave mestra que eu havia usado há 3 anos para contaminar os 250 mil contratos. Um código que deveria ter sido pulverizado, criptografado e enterrado para sempre. Meu sangue gelou instantaneamente, esmagando a satisfação que eu sentia. Apenas uma pessoa, além de mim, teve acesso a esse código na época. O desenvolvedor terceirizado que o inseriu sob minha supervisão, um homem que assinou um NDA rigoroso e que, segundo meus arquivos, havia se mudado para fora de Minas Gerais. Eu me recusei a respirar. Mateus não era inteligente o suficiente para ter farejado isso, e Fábio, apesar de ser um sócio, era muito superficial para entender a engenharia reversa. Se alguém havia descoberto que eu criei a falha, meu plano de limpar as mãos legalmente estava totalmente comprometido. Eu havia contado com a presunção de que o erro pareceria um erro inerente da Matec, um passivo pós-divórcio que Mateus havia herdado. Mas se alguém pudesse provar que eu fui a autora da sabotagem, eu não seria mais a vítima. Eu seria uma criminosa, responsável por danos de milhões de reais. Eu me inclinei sobre o laptop, meus olhos correndo pela linha de código repetidas vezes, procurando um erro de digitação, uma razão para descartá-lo. Não havia erro. Era um aviso. Eu sei o que você fez, digital. O terror não era mais a antecipação da queda de Mateus, mas o medo súbito de que a queda pudesse me puxar junto. Olhei para o relógio. O contrato na prefeitura seria assinado em menos de 1 hora. O terremoto de Mateus estava prestes a acontecer. Mas, de repente, eu não estava mais assistindo apenas à implosão dele. Eu estava olhando por cima do meu ombro, tentando desesperadamente descobrir quem acabava de acender um fósforo na minha nova, pequena e silenciosa vida. E por que eles estavam me avisando disso? O que eles queriam? Eu precisava falar com o Dr. Ricardo. Imediatamente. A situação havia saído do meu controle. Eu peguei o telefone, tremendo pela primeira vez desde que assinei os papéis do divórcio. Eu tinha que ligar para o Dr. Ricardo. Mas o que eu diria? Que eu havia arquitetado a queda de uma empresa de 10 milhões de reais e que agora havia um anônimo que podia provar que eu era uma criminosa? Engoli em seco e desliguei, antes que a secretária eletrônica do advogado me forçasse a formular a verdade. Não adiantava entrar em pânico agora. A catástrofe do contrato na prefeitura era inevitável em menos de 1 hora. Mateus estava entrando na toca do leão, e o leão estava armado por mim. O problema não era mais Mateus, mas o remetente daquele e-mail criptografado. Se meu plano principal era alto e rápido, a destruição reputacional, eu precisava de um plano B que fosse lento, invisível e indetectável, algo que me desse tempo para descobrir quem estava me caçando. Eu retornei ao laptop. Mateus, em sua pressa arrogante para tomar controle total da Matec, havia feito uma auditoria superficial dos sistemas, garantindo que todas as chaves de acesso ativas estivessem em seu nome ou no nome de Fábio. Mas ele havia ignorado a redundância que eu criei anos antes, o acesso de administrador de desenvolvedor que parecia inativo, mas que eu mantinha vivo para emergências. Eu me conectei através de uma VPN triplamente criptografada. O dashboard Maj da Matec surgiu, familiar e nojento. O coração da empresa, que ele achava que possuía. Eu estava ali, invisível, uma sombra. Eu não estava procurando documentos, estava procurando o fluxo de dinheiro. A Matec lidava com centenas de milhares de transações diariamente. A contabilidade de Mateus e Fábio era focada em grandes números,
em investimentos de 20 milhões e contratos de longo prazo. Eles jamais checariam os microarredondamentos. Eu programei o script. Uma linha de código simples, elegante e letal. Para cada transação de cliente, seja um pagamento de fatura, uma renovação ou uma compra de software, desvie 0,00001 real para uma rede de 20 contas bancárias fantasmas que eu havia criado ao longo dos últimos meses. 20 contas em 20 bancos diferentes, espalhadas por Belo Horizonte e arredores. 1 centavo fracionado, disperso, invisível. Se a Matec faturasse 10 milhões por mês, isso representava uma drenagem mínima, mas constante. Mateus e Fábio veriam a perda como arredondamento ou erros operacionais irrisórios. A cada semana, seriam centenas de reais sumindo. Em meses, seriam milhares. Uma hemorragia lenta e indetectável que corroeria a liquidez da empresa, tornando-a incapaz de honrar o investimento de 20 milhões que Mateus acabara de anunciar. A drenagem lenta começou. Meu pequeno apartamento no Anchieta estava silencioso, mas a pressão em meus ouvidos era quase física. Eu olhava para a tela da TV. Mateus havia chegado ao prédio da prefeitura. Em minutos, ele assinaria o acordo, ativando a falha nos 250 mil contratos e iniciando a implosão de reputação. Enquanto a queda pública era iminente, eu estava ocupada garantindo a falência privada e de longo prazo. Eu me sentia como uma cirurgiã realizando 2 procedimentos de alto risco ao mesmo tempo, um na frente das câmeras, outro nas sombras digitais. Eu sorri, mas o sorriso foi imediatamente apagado pelo medo do e-mail anônimo. Quem era essa pessoa? E o que eles queriam em troca do meu silêncio e, mais importante, da minha liberdade? A drenagem lenta me daria um colchão financeiro, mas não me protegeria da prisão. A câmera da TV focou em Mateus, dentro da sala de reuniões. Ele apertava a mão do prefeito de Belo Horizonte, o contrato estendido sobre a mesa de madeira lustrosa. Ele estava prestes a pegar a caneta. Era a hora. Naquele instante, meu celular tocou. Não era Dr. Ricardo. Era um número desconhecido de contagem. Hesitei, mas a curiosidade, ou talvez o terror, me venceu. Alô? Minha voz saiu rouca. Letícia? É o Fábio. A voz dele estava tensa, aguda, muito longe da arrogância habitual. Ele não ligaria para mim se não fosse uma emergência. O que aconteceu, Fábio? Ele respirou fundo, parecendo prestes a hiperventilar. O contrato... O que aconteceu com os contratos de cliente, Letícia? A Matec? Ela acabou de perder todos os dados de prova de conformidade. Todos. Mateus está prestes a assinar, mas... Letícia, é o caos aqui. O que diabos é uma linha de código XOR32? Meu sangue gelou pela segunda vez no dia. O primeiro plano havia funcionado. A mina explodiu no momento exato, expondo a falha que eu havia criado. Mas o código que Fábio citou, XOR32, não era um erro inerente ao meu software de sabotagem. Era uma parte do código que eu usei para criptografar a chave mestra de volta. Isso significava que não apenas alguém sabia o que eu fiz, mas alguém havia modificado a minha própria armadilha, alterando a falha estrutural para que ela explodisse de uma maneira ainda mais espetacularmente destrutiva. A drenagem lenta era o mínimo dos meus problemas. Eu estava enredada em um jogo de xadrez, onde o adversário estava jogando com as minhas peças. A vingança estava pronta, mas o preço havia acabado de aumentar. O telefone escorregou da minha mão, o som surdo do plástico batendo no carpete barato do Anchieta, ecoando no silêncio. A voz aguda de Fábio e o código XOR32 martelavam na minha cabeça, misturando-se com o som abafado do noticiário da TV. No Paço Municipal, o triunfo de Mateus havia se transformado em uma farsa pública. Eu não precisava de Fábio para me contar o que havia acontecido. Bastava ver o rosto lívido de Mateus, transmitido ao vivo para todo o estado, enquanto um assessor da prefeitura, visivelmente nervoso, cochichava em seu ouvido. O contrato não foi assinado. Em menos de 30 minutos, o tom do noticiário mudou de investimento visionário na Matec para recuo estratégico em contrato de BH.
O dano reputacional era instantâneo e devastador. A prefeitura emitiu uma nota vaga sobre inconsistências técnicas de conformidade na documentação apresentada. A euforia que senti ao ver Matheus desabar em tempo real foi imediatamente sufocada pelo pânico do XOR 32. Meu plano principal havia funcionado, mas a falha ter sido modificada significava que eu não estava mais jogando sozinha. Eu havia criado a arma, mas alguém mais havia puxado o gatilho, e de um ângulo que me expunha totalmente. O colapso da reputação era apenas o começo. O projeto do data center de 20 milhões de reais, aquele que Matheus anunciou com tanta pompa, estava ancorado na credibilidade dos dados de cliente que acabavam de ser publicamente invalidados. Os investidores eram espertos. A promessa de crescimento de 40% era, agora, uma mentira. O fracasso público da Matec na prefeitura se tornou um catalisador. Em questão de horas, os bancos que financiariam a nova empreitada de 20 milhões cancelaram as linhas de crédito. A Matec, que Matheus havia lutado tanto para manter, de repente se viu com um passivo gigantesco e sem liquidez para honrar os compromissos. Eu estava terminando de fazer o almoço de Rodrigo no dia seguinte quando Matheus ligou. Seu tom não era de raiva, era de fúria controlada, uma vibração perigosa que eu conhecia bem. Eu preciso falar com você, Letícia. Agora, ele exigiu, ignorando que eu estava preparando a mochila do nosso filho. Combinamos de nos encontrar em um café perto da escola de Rodrigo, no Santo Agostinho, um lugar neutro onde ele ainda tentava manter as aparências. Ele estava pálido e usava um terno amassado. Pela primeira vez em anos, ele não cheirava a perfume importado, mas a álcool e desespero. Ele nem sequer me olhou nos olhos quando se sentou. A Matec está sangrando. Ele cuspiu, o ruído baixo e sibilante. O que diabos você fez nos sistemas de backup durante a migração? Eu fiz meu trabalho, Matheus. O divórcio não muda o fato de que eu fui a responsável por garantir a integridade dos dados. Respondi, com uma calma que o enervou. Integridade? Integridade? Perdemos o contrato da prefeitura, Letícia. E o projeto do data center foi pro lixo. 20 milhões de reais em promessas canceladas porque os dados de conformidade desapareceram no ar. Ele bateu o punho na mesa, atraindo olhares. Você sabia dessa falha, não sabia? Você escondeu essa vulnerabilidade de mim para que parecesse que a empresa era sólida. Ele me acusava de incompetência, não de sabotagem, exatamente como eu havia planejado. Mas ele foi além. Você é patética, Letícia. Tão focada em me punir por causa do divórcio, que você arriscou a herança do seu próprio filho. Você nunca quis ver a Matec prosperar. Você só queria o dinheiro fácil. Você é uma esposa fracassada, uma mãe negligente e agora, uma profissional incompetente que nos deixou em frangalhos. A humilhação era profunda. Ele atacou meu caráter e minha competência, o núcleo da minha identidade, para mascarar o próprio fracasso. A fissura entre nós se abriu em um abismo. Você levou tudo o que achava valioso, Matheus. Agora, assuma a responsabilidade por ter levado o lixo, eu disse, levantando-me antes que ele pudesse responder. Naquela noite, já em casa, eu ativei a próxima fase. Usei meu acesso anônimo para filtrar para um jornalista do Diário de Minas a história do investimento fracassado de 20 milhões, focando na má gestão de Matheus pós-divórcio e na arrogância de apostar todo o capital em um projeto de risco sem auditoria adequada. No dia seguinte, a manchete estava lá, escondida na página de economia, mas facilmente detectável pelo círculo social que Matheus frequentava. O custo da ambição. Matec perde investidores e enfrenta crise após divórcio polêmico do CEO. Olhei para a notícia. O terremoto público havia começado, mas a drenagem lenta, a hemorragia silenciosa de frações de centavos, continuava por trás dos bastidores. Matheus estava desmoronando publicamente, e financeiramente ele estava sangrando até a morte. Mas enquanto eu celebrava a primeira vitória pública, a ameaça anônima não desaparecia. Quem havia acrescentado o XOR 32? Eu senti que o tempo estava se esgotando. Eu precisava de proteção legal,
e precisava rápido. Engoli meu medo e finalmente peguei o telefone. Dr. Ricardo precisaria de uma explicação muito cuidadosa sobre como sua cliente, a vítima do divórcio, na verdade, orquestrou a falência do ex-marido. E eu teria que contar a ele sobre o e-mail anônimo. O jogo estava prestes a ficar muito, muito mais perigoso. Eu tinha que agir, mas a paralisia era quase absoluta. O cheiro de café forte que eu fizera para tentar acalmar os nervos era inútil. Eu estava tremendo, e a vibração em minhas mãos não era de ansiedade pela queda de Matheus, mas de medo de minha própria queda. Liguei para Dr. Ricardo, pedindo a reunião mais urgente possível. Eu omiti o terror e usei a raiva. Ricardo, Matheus está me difamando publicamente, ligando a crise da Matec à minha suposta incompetência. Menti. Ou melhor, usei uma meia-verdade conveniente. Precisamos blindar minha posição legal imediatamente, especialmente em relação à custódia de Rodrigo. Eu acho que ele vai tentar usar a falência da empresa para me culpar. O Dr. Ricardo, sempre pragmático, marcou para aquela mesma tarde, em seu escritório em Lourdes. Eu teria algumas horas para organizar o caos na minha cabeça antes de confessar que, na verdade, eu era a arquiteta da falência. Naquelas horas, eu me concentrei na ameaça anônima. Quem, além do desenvolvedor terceirizado de 3 anos atrás, teria acesso ao código de criptografia SHOR-32? Eu havia pago aquele homem em dinheiro vivo, em uma conta offshore, e ele havia assinado um acordo de não divulgação que faria um advogado de BH rir, mas que, na época, parecia suficiente. Eu sabia que Matheus não estava envolvido. A complexidade do ataque era superior à sua capacidade. Ele era bom em golfe e apresentações, não em código. Isso apontava para alguém de dentro da Matec, ou alguém que tinha acesso aos meus arquivos mais antigos. Minha primeira ação foi tentar proteger o plano B, a drenagem lenta. Eu me conectei novamente ao sistema da Matec, monitorando as 20 contas bancárias fantasmas. O sistema de desvio de 0,0000 R$ 1 por transação estava funcionando perfeitamente. Uma hemorragia invisível que apenas eu podia rastrear. Em menos de 24 horas, as contas já tinham acumulado uma soma que, embora irrisória individualmente, apenas R$ 225 no total, era a prova de que o sistema estava aberto. Enquanto eu observava o fluxo de centavos, eu sabia que Fábio, o sócio de Matheus, estava provavelmente em pânico no Belvedere. O fracasso do contrato na prefeitura havia forçado uma auditoria interna de emergência. Matheus e Fábio deveriam estar focados na falha de conformidade que invalida os contratos. Mas, ao fazê-lo, eles teriam que acessar os sistemas de contabilidade para provar a estabilidade financeira aos credores. E lá, eles encontrariam a drenagem lenta. Eu podia imaginar a cena. Fábio, mergulhado em planilhas, encontraria as inconsistências que a Matec tentava varrer para debaixo do tapete. Ele perceberia que os bugs operacionais irrisórios que ele estava vendo não eram erros de arredondamento, mas um padrão minucioso de desvio. E então, o pânico. Fábio tentaria usar os sistemas de segurança mais robustos que a Matec possuía, aqueles que eu havia projetado, as chaves mestras de criptografia. Matheus havia lutado para manter esses sistemas, acreditando que eram o baluarte da segurança da empresa. O que eles estavam descobrindo neste exato momento era que as chaves mestras haviam sido sutilmente alteradas por mim há 6 meses. Em vez de abrir o cofre, as chaves agora selavam o sistema, criptografando de forma retroativa qualquer tentativa de backup ou rastreamento. Eu havia tornado a Matec impenetrável, mas apenas para eles. O escudo de segurança que Matheus considerava seu triunfo agora o prendia, transformando a empresa de 10 milhões de reais em uma cela de dados. Se Fábio tentasse restaurar os dados de conformidade, ele só ativaria mais corrupção. Mas o problema voltava para mim. O terror do XOR-32 anônimo. Se a pessoa soubesse o suficiente para alterar minha armadilha, ela poderia facilmente expor o meu acesso e, pior, as 20 contas fantasmas. Naquela tarde,
No escritório de Dr. Ricardo, a confissão saiu em sussurros. Eu o peguei de surpresa, é claro. Ele não era pago para gerenciar vítimas de divórcio, mas gênios do crime corporativo. Letícia, você entende a gravidade do que está me dizendo? Isso é sabotagem, é roubo. Se o Matheus descobrir, ou se esse anônimo te expuser, você perde Rodrigo e enfrenta prisão, ele disse, tirando os óculos e massageando a têmpora. Eu entendo a gravidade. Eu criei um sistema que parecia uma falha herdada, Ricardo. Minha intenção era apenas que ele perdesse a credibilidade da Matec, não a falência imediata. Mas esse código anônimo mudou as regras. Eu insisti, mostrando a ele o print da linha Shore 32. Eu preciso de proteção legal contra essa pessoa, não contra Matheus. Ricardo me olhou com um respeito misturado a horror. Ele entendeu que, para nos proteger, ele precisaria desvendar a identidade do meu caçador. Vou começar a rastrear a origem desse e-mail, Letícia. Mas você tem que me dar algo em troca. Quem foi o desenvolvedor? E quem na Matec soube sobre esse projeto de criptografia a fundo? Eu revirei meus arquivos mentais. Fábio era superficial. O único outro especialista em código, além de mim, havia sido contratado e demitido há 4 anos, muito antes da falha. Ninguém. Eu projetei e implementei tudo sozinha, Ricardo, exceto pelo desenvolvedor terceirizado. Eu hesitei. E Matheus? Matheus. Ele não era técnico, mas ele assinava todos os documentos de aquisição de software e contratos de fornecedores. Ele tinha o nome do desenvolvedor. Ele tinha as faturas. Matheus é a chave, eu decidi. Ele pode ter o nome real do desenvolvedor em algum contrato antigo. Eu preciso de acesso aos documentos antigos da Matec antes que ele os queime. Naquela noite, eu estava de volta ao meu laptop, mas desta vez, não procurando dinheiro. Eu estava procurando a verdade. Eu enviei um e-mail falso de recuperação de senha de fornecedor para o endereço pessoal de Matheus, um truque básico que ele jamais notaria. Em 10 minutos, eu estava dentro de sua antiga pasta de documentos de backup na Matec, a que ele havia esquecido de trocar a senha. Eu encontrei o nome do desenvolvedor terceirizado. O nome era Caio Borges. E o arquivo continha algo mais. Um segundo documento. Era um memorando assinado por Matheus. Um memorando que confirmava que Matheus havia recontratado Caio Borges, o desenvolvedor, há apenas 1 mês, como consultor de segurança da Matec. Meu sangue gelou pela 3ª vez. Caio Borges não havia sumido. Ele estava trabalhando para Matheus enquanto eu preparava o plano de vingança. Mas o memorando datava de 1 mês atrás, bem depois do meu divórcio. Matheus não o recontrataria para me expor se ele não soubesse do meu plano. Isso só podia significar uma coisa. Caio Borges, o único outro ser humano que conhecia a falha da Matec, estava me caçando sozinho. Ele não estava ali para salvar Matheus, mas para se beneficiar da queda da empresa. E o pior, se ele era o remetente do e-mail anônimo, o código Shore32, não era um aviso. Era a assinatura dele. Ele estava me desafiando. Eu me preparei para falar com o Dr. Ricardo. Eu não tinha apenas um problema de divórcio. Tinha um antagonista principal técnico, um criminoso silencioso que havia se inserido entre Matheus e eu. Caio Borges não era um peão. Ele era o novo jogador, e ele conhecia cada movimento que eu havia feito. A vingança de Matheus estava garantida, mas agora eu precisava lutar pela minha própria sobrevivência contra o homem que eu achava que havia sumido no mapa. A próxima jogada de Caio seria o checkmate. Eu precisava encontrá-lo primeiro. A descoberta sobre Caio Borges, o desenvolvedor que eu havia pago para sumir, e sua recontratação secreta por Matheus, me paralisou por menos de 1 minuto. Aquele era o novo tabuleiro. Eu havia me concentrado no Matheus empresário arrogante, mas o verdadeiro inimigo estava se revelando ser um mercenário digital que conhecia minhas fraquezas. A ameaça de Caio me forçou a agir, não mais com o tempo lento da vingança, mas com a urgência da sobrevivência. Eu não havia terminado de discar o número de Dr. Ricardo quando meu telefone tocou, exibindo o identificador de Matheus. Eu atendi no segundo toque. Letícia,
Encontramos 27 inconsistências nos balancetes do último trimestre. Ele sibilou. Não era mais a voz de um CEO, mas a de um rato encurralado. O que está acontecendo com a porcaria da contabilidade? Estão sumindo centavos aqui e ali, mas está se acumulando. Eu quero que você venha ao escritório. Agora. Eu respirei fundo, estabilizando minha voz. Eu não trabalho mais para a Amatec, Matheus. Você deixou isso bem claro na audiência. Você ficou com a empresa e ficou com a responsabilidade. Qualquer problema financeiro agora é seu. Isso não é um problema financeiro normal. Ele insistiu, a voz subindo uma oitava. Fábio está histérico. E os credores estão ligando. Precisamos de acesso aos sistemas de backup originais. Eu sei que você tem a chave de criptografia secundária. Venha consertar a bagunça que você plantou. Ou juro que farei com que você perca a custódia de Rodrigo. A ameaça à custódia era a linha que ele nunca deveria ter cruzado. A fúria gelada me deu o foco que eu precisava. Me encontre em meia hora na Praça da Liberdade. Eu exigi, escolhendo um local que fosse suficientemente público para evitar gritos, mas neutro o suficiente para uma confissão. E venha sozinho. Se você sequer mencionar Rodrigo de novo, este será o último dia que falo com você. 15 minutos depois, eu estava sentada em um banco de ferro fundido, sob uma das palmeiras imperiais, observando Matheus se aproximar. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Ele usava o mesmo terno amarrotado do dia anterior e seus olhos estavam injetados. Ele não perdeu tempo com cumprimentos. Você está roubando a Amatec, ele acusou, baixando a voz para um murmúrio desesperado. Esses microdesvios de contabilidade só poderiam ser um script interno. O que você quer, Letícia? Quer mais dinheiro? Eu pago, mas pare com isso. Eu cruzei as pernas, mantendo meu rosto impassível. Matheus, eu recebi 10% do que você avaliou ser 10 milhões de reais. Eu assinei. Você achou que estava me esmagando. Por que eu me arriscaria a destruir minha vida e ir para a prisão por causa de centavos aqui e ali? Eu havia usado a palavra centavos de propósito. A drenagem lenta era o meu plano B, mas eu precisava que ele acreditasse que era o plano A dele. O problema, Matheus, continuei com uma calma mortal, é que você não queria a fundação, você queria a fachada. Você ficou com o lixo. E agora, o lixo está vazando. Ele se inclinou para a frente, o cheiro de suor e álcool fraco. Não é só o lixo, Letícia, é mais profundo. Eu recontratei Caio Borges para tentar rastrear uma inconsistência antiga. Uma que você deve ter plantado anos atrás, na época da fundação da empresa. Ele não achou nada, e agora estamos com essa porcaria de microdesvio. Meu coração deu um salto triplo. Ele havia admitido o reengajamento de Caio, mas o mais importante, ele havia se referido a uma falha antiga, pré-divórcio. Por que você precisaria rastrear Caio Borges por uma falha de fundação, Matheus? Perguntei, sentindo que estava muito perto da verdade. O que aconteceu nos primeiros anos da Amatec que você não queria que eu soubesse? Ele riu, um som seco e horrível. A arrogância momentaneamente retornou, impulsionada pelo desespero. Você realmente acha que eu deixaria você, a esposa ingênua, controlar metade do meu futuro? Quando fundamos a Amatec, eu sabia que precisava do controle total. Ele puxou o bolso interno do paletó e tirou um envelope amassado. Era papel timbrado da Amatec, mas parecia antigo. Este é um documento que achei que Fábio tivesse destruído. É o contrato original de participação. Eu precisei dele porque Caio estava quase descobrindo. Você queria saber o que é o lixo tóxico? O lixo tóxico é a prova de que eu garanti a você, Letícia, apenas a participação nominal. Seu nome estava lá para crédito, mas o documento legal de propriedade que eu usei para levantar o capital original me dava 99% do controle real desde o início. 2 anos antes de você pensar que havíamos dividido as ações de forma igualitária. Eu assinei seu nome em um aditivo de renúncia de participação. Ele jogou o envelope no meu colo. O papel era amarelado, a assinatura digital, forjada.
O que eu tinha nas mãos não era a prova da minha sabotagem, nem a prova do roubo de Matheus durante o divórcio. Era a prova de um crime muito mais profundo. O roubo da minha vida, o engano inicial que permitiu que ele construísse todo o seu império sobre minha competência e minha confiança. Eu havia passado 10 anos construindo uma empresa que nunca foi legalmente minha. A vingança do divórcio parecia pequena e mesquinha agora. Matheus não estava apenas levando os bens. Ele havia roubado o controle legal de tudo desde o primeiro dia. Eu olhei para o documento. 99%. O crime de 10 anos atrás era infinitamente maior que a humilhação do divórcio. O Shor, 32, e Caio Borges não eram mais o meu principal medo. Agora, eu tinha o poder para eliminá-lo, não como sabotadora, mas como vítima de um gigantesco crime corporativo e fraude. O que você vai fazer, Letícia? Matheus perguntou, desesperado. Eu guardei o envelope no meu casaco. O sorriso que dei não alcançou meus olhos. Eu vou consertar o que você criou, Matheus. Mas não para você. Levantei-me, deixando-o sentado, pálido e derrotado. Ele havia me entregado a arma mais letal que eu poderia desejar. Eu tinha a prova de que ele era um criminoso de longa data. Agora, eu precisava descobrir como Caio Borges se encaixava neste crime original. E o que ele sabia sobre este aditivo forjado. Este jogo não era mais sobre dinheiro. Era sobre justiça e aniquilação total. O papel amarelado do contrato original de participação queimava na minha mão, mesmo sob o tecido frio do meu casaco. Matheus pensava que havia me humilhado no divórcio, levando 10 milhões de reais em bens. A verdade era que ele havia me roubado 10 anos antes, garantindo que eu jamais tivesse controle real sobre a Amatec. A humilhação de perder o divórcio era nada perto da raiva que sentia ao descobrir que fui uma fachada por uma década inteira. A esposa competente, mas legalmente impotente. Liguei para Dr. Ricardo imediatamente, agendando uma reunião urgente para lhe entregar a prova de fraude corporativa. O documento era dinamite pura, mas soltá-lo agora, no meio do caos que eu havia criado, seria irresponsável. Eu precisava de proteção e tempo para garantir que a queda de Matheus fosse legalmente irrefutável e que eu saísse ilesa de minha própria sabotagem. Mas o tempo era o luxo que eu não tinha, graças a Caio Borges. Eu precisava desmantelar o círculo de Matheus rapidamente. Se Caio era o novo jogador, ele estava trabalhando com Matheus ou Fábio. Fábio, o sócio arrogante e superficial, era o alvo mais fácil. Ele era a porta de entrada para uma auditoria completa. Naquela noite, eu ignorei o pânico de Matheus por causa da drenagem lenta e me concentrei em Fábio. Usando meu acesso de administradora inativa da Amatec, mergulhei nos metadados de comunicação corporativa. Não demorou mais que 20 minutos para encontrar o que procurava. Fábio era descuidado. Ele havia usado o e-mail corporativo para negociar pequenos kickbacks de fornecedores de hardware, um pequeno esquema de fraude de notas fiscais que totalizava menos de R$200 mil ao longo de 2 anos. Uma quantia irrisória para a Amatec, mas um crime perfeito para ser manchete. Eu compilei as evidências, criptografei-as em um arquivo de acesso público e enviei uma dica anônima para o Diário de Minas, anexando o link e sugerindo que o pânico financeiro pós-divórcio na Amatec esconde um pequeno esquema de corrupção que deve ser investigado por auditores externos, antes que o passivo se acumule. O resultado foi instantâneo. Matheus e Fábio estavam lutando contra a invalidação de 250 mil contratos e a hemorragia lenta. Agora, eles tinham uma crise de corrupção em suas mãos. Na manhã seguinte, a manchete não era mais sobre Matheus, mas sobre a Amatec. Sócios da Amatec sob suspeita de desvio. Auditoria externa iminente. A queda se tornou pública demais. Quando fui buscar Rodrigo na escola, o rosto do meu filho, que normalmente irradiava alegria infantil, estava contraído. Ele não me abraçou. Mãe, por que o pai do Lucas disse que o papai é um ladrão? Rodrigo perguntou, a voz pequena, quase um sussurro. Eles disseram que a Amatec está falindo por causa de um desvio. A punhalada foi física. Eu havia planejado a queda de Matheus, mas não havia calculado o preço social que meu filho pagaria na escola de elite do Belvedere.
o ambiente que Mateus tanto valorizava. A vingança, que parecia doce, agora tinha um gosto amargo e cruel. A dor da traição de Mateus tinha se transformado na dor da humilhação de Rodrigo. Seu pai está passando por um momento difícil na empresa, querido. Eu disse, abraçando-o com uma força que buscava desculpas. Não é verdade o que eles estão dizendo. Mas eu sabia que era, e a culpa me assolou. Mateus havia me roubado por 10 anos, mas eu estava usando a queda dele como arma, e essa arma estava machucando o único ser que eu jurara proteger. A auditoria externa forçada pela mídia deu início à fase que eu mais temia. Os auditores externos, contratados sob pressão dos credores, teriam acesso a todos os sistemas de contabilidade da Matec. Eles logo descobririam a drenagem lenta e a falha de conformidade nos contratos. E se fossem bons, encontrariam os rastros de Caio Borges, e pior, os meus. Dr. Ricardo me ligou, a voz tensa. Letícia, a auditoria começou. Mateus está desesperado. E encontrei um rastro do desenvolvedor. Caio Borges está em Belo Horizonte. Ele está tentando vender informações. Mas ele não está vendendo para Mateus, e sim para uma empresa concorrente. O jogo de Caio era claro. Ele não queria salvar a Matec. Ele queria vê-la morrer e vender seus segredos ao inimigo. A armadilha estava armada para Mateus. Fábio estava caindo. E Caio Borges estava prestes a colher os frutos. Mas o tempo estava se esgotando. Eu tinha que desmascarar Caio Borges antes que ele me desmascarasse. Eu precisava de uma jogada final. Eu tinha o contrato forjado de 99% no meu bolso. A prova legal do seu crime original. Mas se eu entregasse isso agora, Mateus usaria o desespero final para me ligar ao caos da Matec. Eu precisava de Caio Borges. Eu precisava forçá-lo a sair das sombras. Ele havia me desafiado com o código Chior 32. E eu responderia com um blefe final. Eu sabia que ele estava vendendo segredos técnicos. Eu daria a ele um segredo maior. Eu usaria meu acesso final aos sistemas da Matec para criar um arquivo ISCA, um documento que parecia ser a prova incontestável de que Mateus havia forjado o contrato original. Um arquivo que Caio roubaria e que me levaria diretamente a ele. A isca estava sendo preparada. Eu só precisava garantir que, quando Caio mordesse, ele não levasse minha liberdade junto. Eu estava jogando meu último trunfo. O confronto final seria inevitável. E não seria com Mateus. Seria com o homem que conhecia todos os meus códigos. Eu me conectei à rede novamente, não mais para roubar, mas para criar a isca digital para Caio. Enquanto eu montava o arquivo falso do contrato original de participação, um documento que parecia real o suficiente para que ele o roubasse, e assim revelasse sua localização, meu celular tocou. Era Dr. Ricardo, e a voz dele não era a de um advogado em audiência, mas a de um historiador testemunhando um colapso. Letícia, o que você fez foi espetacularmente destrutivo. Ele começou sem rodeios. A auditoria externa, forçada pela denúncia contra Fábio, foi fundo demais. Eles não só encontraram a falha de conformidade que você plantou e a hemorragia financeira, a drenagem lenta, como também descobriram a alavancagem de Mateus. Eu ouvia, sentada no pequeno sofá do Anchieta, sentindo o pulso acelerar. O empréstimo de 20 milhões de reais que ele anunciou, ele não apenas usou a Matec como garantia, ele usou os ativos tangíveis que levou no divórcio como garantia secundária. Dr. Ricardo explicou. A mansão no Belvedere foi hipotecada em 50% do seu valor para cobrir o risco do novo data center. Assim que o contrato com a prefeitura falhou e os credores viram a fraude de Fábio, as cláusulas de dívida oculta foram ativadas. E o que isso significa? Perguntei, embora já soubesse a resposta, sentindo a necessidade de ouvir a confirmação legal. Significa que Mateus achou que estava levando um patrimônio de mais de 10 milhões de reais, mas ele estava levando um passivo de mais de 25 milhões. A Matec está em processo de falência imediata. E a casa, Letícia? A mansão que ele fez questão de humilhá-la para manter? Ela será executada em menos de 30 dias. O golpe era final. Mateus havia lutado por paredes de gesso e mármore que agora pertenciam ao banco. Ele havia ficado com o lixo tóxico,
Mas o lixo não era apenas a empresa. Eram todos os seus bens mais valiosos. O que Mateus havia levado, na verdade, tinha um valor líquido de zero. Ele estava afundando junto com os troféus do seu divórcio, transformando a vitória legal em falência pessoal. A justiça era fria, mas completa. Mateus estava financeiramente aniquilado. Ele não tinha mais poder, apenas dívidas e a iminência de se tornar um pária social. E quanto ao Caio Borges? Perguntei, voltando à ameaça real. Ele está em um hotel de Contagem. Está tentando vender a chave de segurança da Matec, aquela que você usou, para a concorrente. Mas a auditoria está tão intensa que a concorrente está hesitante, disse Ricardo. Você o cercou indiretamente. O que ele roubar, Letícia, terá que ser a prova final, porque depois que a falência for declarada, a Matec será um monte de escombros digitais sem valor. Eu olhei para o laptop, onde a isca digital estava pronta. Eu tinha a prova do crime original de Mateus no meu casaco, e agora sabia que ele estava destruído. O próximo passo não era mais vingança. Era defesa contra Caio Borges, o único que poderia me ligar à sabotagem. Eu precisava garantir que ele levasse a isca e que Mateus, no seu desespero, não revelasse nada sobre o aditivo forjado que me dava o cheque-mate legal. Eu precisava de Mateus, não como inimigo a ser abatido, mas como isca final para o único homem que me assustava. Amanhã, eu faria a minha jogada, forçando Caio a morder a isca e Mateus a um ato final de desespero que revelaria a verdade sobre a fraude original de 10 anos, acabando com ele de uma vez por todas. A manhã seguinte trouxe a confirmação de que eu não estava mais lutando contra Mateus, mas sim contra o tempo e o criminoso que eu mesma havia criado. A notícia que Mateus estava à beira da falência pessoal era doce, mas o pânico em relação a Caio Borges ainda me dominava. Eu precisava protegê-lo, e em seguida, forçar Caio a aparecer. A cena final do divórcio foi transmitida ao vivo. Não mais a coletiva de imprensa arrogante de Mateus, mas a humilhação do mandado judicial. Enquanto eu tomava café no meu pequeno apartamento no Anchieta, a tela da televisão exibia a mansão no Belvedere sendo invadida pela Polícia Federal e por auditores do fisco. Mateus, com o rosto retorcido de fúria e desespero, tentava bloquear a passagem, mas foi afastado. Os repórteres falavam em evasão fiscal e fraude corporativa, ligando a falência iminente à descoberta dos microdesvios de Fábio, cortesia da minha dica anônima. A auditoria forçada revelou que Mateus não apenas havia hipotecado a casa para o projeto de 20 milhões de reais, mas havia usado o dinheiro da Matec para cobrir dívidas pessoais, um crime que a drenagem lenta e a pressão do fisco agora expunham. Liguei para a Adriana. Eu precisava de uma âncora antes de iniciar a jogada final contra Caio. Ela veio rapidamente, trazendo um suco natural e a tensão palpável do noticiário. Isso é completo, Letícia, ela disse, observando o caos na tela. Mateus está destruído. A casa será vendida. A empresa acabou. Você não precisa fazer mais nada. Eu balancei a cabeça. Ele está destruído, Dri. Mas ele não sabe o porquê dele estar destruído. E ele ainda pode me levar junto se Caio Borges me expor. Fechei o laptop, que mostrava a isca digital pronta para ser plantada, e me inclinei para a frente. O barulho dos helicópteros do noticiário abafava nossos sussurros. Você lembra de quando estávamos encaixotando minhas coisas 2 meses atrás? Perguntei. Mateus ficou histérico com uma caixa de madeira pequena, trancada, que Rodrigo sempre chamou de o cofre do tesouro dele? Adriana franziu a testa. Sim. Ele brigou com você dizendo que a caixa era um ativo sentimental e insistiu em levá-la. Ele mal olhou para o conteúdo. Ele nunca olhou. Eu confirmei. Um sorriso frio surgindo. Mateus pensou que eu estava armazenando velhas cartas de amor, ou talvez algum dinheiro escondido. Ele sabia que Rodrigo valorizava aquela caixa, e ele a tomou como um troféu final de humilhação, uma lembrança de que ele controlava até o sentimentalismo do nosso filho. Eu respirei fundo, sentindo o peso da confissão. O que Mateus realmente estava levando era o lixo tóxico final. Eu não o coloquei no cofre há 2 meses. Ele estava lá há 2 anos.
Expliquei a Adriana que durante a fase de consolidação dos crimes de Fábio e Matheus, aqueles pequenos kickbacks, e a evasão fiscal que a auditoria estava revelando agora, eu havia feito backups de cada e-mail, cada fatura forjada e cada documento fiscal manipulado. Naquela caixa de madeira que ele lutou tanto para levar, está um pequeno drive criptografado, um armazenamento físico fora da rede, contendo as provas irrefutáveis de toda a evasão fiscal e todos os crimes de Fábio nos últimos 3 anos. Revelei. Eu deixei o cofre ali sabendo que ele o levaria, tornando-se o guardião legal da evidência de seus próprios crimes e dos crimes de seu sócio. Ele levou o artefato que o ligava diretamente à prisão. Adriana cobriu a boca com as mãos, horrorizada e maravilhada. E se a polícia encontrar isso agora? Eles encontrarão, eu disse olhando para a TV, onde um policial carregava uma caixa de madeira idêntica. Ele não levou apenas a casa, ele levou a cela. A auditoria havia me dado o caos que eu precisava para acobertar a minha sabotagem. O drive encontraria o seu caminho até o fisco, selando o destino de Matheus e Fábio para sempre, provando que ele era um criminoso de colarinho branco e não uma vítima da minha incompetência. Mas o meu medo ainda residia no desenvolvedor silencioso em Contagem. Caio Borges estava esperando o momento exato para expor minha armadilha, XOR 32, ao mercado. Eu tinha as provas do crime de 10 anos atrás, o aditivo forjado. E tinha a prova do crime de agora, a evasão fiscal no cofre. Eu não era mais a sabotadora, mas sim a principal testemunha. Eu precisava de Matheus para o ato final. Ele estava em desespero total, no fundo do poço. Eu precisava forçá-lo a confessar, em algum nível, a verdade sobre o aditivo forjado. Aquele crime original que me daria o poder legal de reconstruir minha vida sem sombra de culpa. Dr. Ricardo me ligou, sua voz cheia de urgência. Letícia, Matheus está ligando para todos. Ele acha que a única saída é expor a verdadeira arquiteta da falha. Ele quer te incriminar. Ele não vai conseguir. Ele não é um técnico, respondi, pegando a isca digital. Mas ele vai me levar a Caio Borges. Eu vou dar a Matheus uma última chance de salvar sua pele, e ele terá que trair o novo inimigo dele, não a mim. O jogo de xadrez estava no último movimento, e eu precisava que Matheus, o rei abatido, me ajudasse a capturar o cavalo mercenário. O jogo de xadrez estava no último movimento, e eu precisava que Matheus, o rei abatido, me ajudasse a capturar o cavalo mercenário. Eu enviei a Matheus o link criptografado para a isca digital, o documento falso do contrato original. Meu acordo foi simples e silencioso. Ele deveria garantir que Caio Borges tivesse acesso ao link, em troca da minha promessa ambígua de influenciar a investigação a seu favor. Matheus, cego pelo desespero e pela crença de que eu ainda controlava algum botão de emergência, cumpriu. Em menos de 24 horas, Caio mordeu a isca. Ele tentou vender o documento roubado à concorrência, expondo-se em flagrante. Dr. Ricardo, acionado com as coordenadas que eu forneci, garantiu que a Polícia Federal, que já estava mobilizada pela evasão fiscal, capturasse Caio Borges antes que ele pudesse expor a falha do XOR 32 e, consequentemente, minha sabotagem. O noticiário da manhã seguinte era um épico de destruição. Matheus e Fábio foram detidos. A polícia encontrou o drive criptografado na caixa de madeira, o cofre do tesouro que Matheus havia levado, e as provas irrefutáveis de fraude fiscal selaram o destino de ambos. Eles não apenas estavam falidos, estavam sob custódia, aguardando o julgamento por desvio de fundos e manipulação de notas. A Matec, já em processo de falência, tornou-se irrelevante. Sentei-me no meu pequeno apartamento no Anchieta, observando as manchetes. Não havia euforia. Havia apenas uma satisfação profunda, silenciosa e fria. A vingança não era um brinde com champanhe caro. Era a quietude de saber que a justiça lenta e implacável havia sido executada. A mansão no Belvedere foi executada 30 dias depois. Matheus não tinha nada. Ele havia levado tudo, exatamente como eu planejei. Mas o que ele levou era um passivo zero.
Com a minha posição legal blindada pelo Dr. Ricardo, eu era a vítima da fraude de 10 anos e a testemunha da evasão fiscal recente, o que anulava qualquer risco de ser ligada à sabotagem digital. Eu estava livre para recomeçar. Usei os fundos discretos da drenagem lenta, os centavos acumulados das 20 contas fantasmas, que somavam aproximadamente R$ 12.000, como capital inicial. Não era muito, mas era meu. Abri uma consultoria de tecnologia e segurança para pequenas e médias empresas, especializada em proteção contra fraudes internas. Eu sabia exatamente onde procurar as rachaduras. Eu era a mestre das fundações. Minha vida se resumiu a construir uma nova rotina com Rodrigo, longe da toxicidade e do luxo vazio de Matheus. Ele estava seguro, e isso era o meu triunfo real. Um dia, meses depois, li um pequeno artigo sobre Matheus. Ele estava sendo julgado por fraude e evasão. Ele ainda alegava que era uma vítima da minha incompetência durante o divórcio. Ele acreditava, até o fim, que a Matec havia falido por um erro que ele herdou. Ele havia levado o lixo tóxico, achando que era ouro. Ele havia ficado com o peso total da sua vitória, sem jamais entender que o verdadeiro poder sempre residiu na informação não compartilhada e no silêncio. Eu fechei o laptop e olhei para a vista modesta de Belo Horizonte da minha janela. O caminho tinha sido brutal, mas a liberdade conquistada tinha o sabor da independência absoluta. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar da Letícia. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir. E que Deus abençoe seu caminho.